obrigado a usar capacete, mas a mãe podia obrigar a comprar um capacete, porque se cair e bater a cabeça no chão. E os velhos também estão tendo privilégio, aqueles triciclos, quadriciclo, né? Porque velho tem que dizer triciclo, porque não pende, né? Ele pode tombar, cair. Que nem eu mesmo, eu ando de bolete, de bengala. Tem um velho aqui, eu vi ele entra até dentro da morada, tem uns que entram dentro do posto de saúde. João Belarmino, meu cunhado lá em Marília, ele corta o nosso ali. João Belarmino, que era a senhora, é. O cabelo de muito então, ele tá lá em Marília. Ele tá bem velho também, tá? Ah, ele já tá com 92. Ah, é pra menos? Ah, mas perderam a ficha dele, hein? O bicho tá forte igual um touro. Ah, Maria. Pega lá, pai, pega lá. Então eu sei que ele roda aquela Marília lá, com aquele negócio dele lá. Mas ele tá tendo com saúde, graças a Deus. É verdade. Não, tchau. Pega lá, moço, pega lá. Pega uns 20 lá, vou pegar. Tem uns 20 lá, vou pegar se quiser. Bem. Ele é vendar, eu acho que o molho de olho, né? Eu vou sentar, depende da hora, o molho de olho. Pode andar de busão. Eu vou esperar, ele ficar esperando. Eu vou passar. 2 horas. O Mercado Livre trouxe nada. Não. Hã? Trouxe não. Vai chegar aí por hoje. Entre as 11 e as 5 horas. Mas vai chegar tarde. Controle e outro negócio. Ai. Como é que chama o nome do remédio, Thiago? No velório do Cristo, eu consigo. O outro, ele está morando na Mantilha, você conhece ele? Não, mas...
vai nascer. Ô, Amigão, hum. Deus o Daniel, que ele era Assembleia de Deus, lá porque o pastor, do doutor, cunhado, ele fazia a igreja, rapaz, esquece. Você é assim, né? Por isso que esquece. O cara acha uma coisa é totalmente diferente. Diferente. Ele vê o sol lá dele. Ainda mais cidade pequena, você quer lá, parece. Lá nossa não. Ainda mais cidade pequena ainda. Mas é pior ainda. Cidade pequena é que o nego quer. Que é. Hã? É assim, o cara fala uma coisa, mas nada cumpre, né? É tudo. Como que é, Chico? O povo é mentiroso. Você tem coragem de chegar numa pessoa e falar, eu não gosto de você? Homem pra você? Tá boa.
tem alguma coisa a ver. Não, tem nada não, moço. Tem não. Posto. Não, tem não. Se fosse do posto, eu tinha falado. Só a semana que vem que eles vão ligar.
a partir do século XIX, até que, por fim, no século... Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer alguns fatos e alguns conceitos que foram importantíssimos ao longo da história dos estudos linguísticos para o estabelecimento da linguística como ciência da linguagem. Tudo começou ainda lá na Antiguidade, perpassou ali a Idade Média, o Renascimento. Houve grande desenvolvimento ao longo dos séculos XVII e XVIII e começou a mudar e a trazer grandes inovações a partir do século XIX, até que, por fim, no século XX, nós tivemos aí um divisor de águas, em que a linguística passou, de fato, a ser considerada uma ciência da linguagem. Na Antiguidade, alguns estudos merecem destaques. O primeiro deles foi a gramática do sânscrito, produzida pelos hindus na Índia. Embora esses estudos só tenham sido descobertos no século XVII, eles já traziam um perfil de análise que foi importantíssimo, por exemplo, para o desenvolvimento das gramáticas comparadas. Também foi aqui na Antiguidade que os gregos ganharam seu protagonismo no âmbito dos estudos linguísticos. E aí nós destacamos aqui os sofistas, para quem a linguagem consistia numa arte, a arte de falar, a arte de dialogar, a arte de desenvolver aí um raciocínio de convencimento sobre o outro. E também tivemos aqui o destaque para os filósofos gregos, né, que observaram a linguagem sob a perspectiva da lógica, entendendo aqui a linguagem a partir de reflexões baseadas na razão. Também os gregos, também os romanos aqui foram importantes, não só porque eles deram continuidade aos estudos iniciados pelos gregos, mas porque eles trouxeram aí essa perspectiva dos estudos linguísticos para o latim, que antes era apenas relacionada ao grego. Embora a Idade Média em si não tenha trazido grandes novidades para os estudos linguísticos, ela merece nossa atenção porque ela deu continuidade a tudo que foi feito antes na Antiguidade e aprofundou todos aqueles estudos, né? E aqui nós temos, por exemplo, a escolástica, que reuniu um grupo de religiosos em torno da língua, né? Pensando aí a questão da natureza e da convenção, que os gregos já faziam. Nós também tivemos aí a gramática modista, que eram estudiosos que estavam em busca dos universais linguísticos para o estabelecimento de uma teoria que fosse comum a todas as línguas, uma teoria que explicasse todas as línguas. E também foi aqui, nesse período, que surgiu a noção de dialeto, tão importante depois nos estudos linguísticos. Os séculos 17 a 19 deram grandes contribuições para os estudos linguísticos e foram fundamentais. Nós destacamos aqui a gramática de Port-Royal, que é uma gramática filosófica geral e razoável. E quando a gente fala que é uma gramática geral, é porque houve aí uma tentativa de estabelecer uma estrutura lógica das línguas, uma estrutura que explicasse todas as línguas, né? E razoada, porque esse estudo era baseado na razão, na lógica. Então, era um estudo um pouco mais abstrato, né? Que trazia a reflexão para o âmbito da abstração. Nós também podemos destacar aqui a gramática comparada, que foi um estudo já mais empírico, seja comparado com a gramática de Port-Royal. Os gramáticos comparatistas realizavam um estudo um pouco mais empírico. Eles confrontavam várias línguas e tentavam identificar na estrutura dessas línguas, né, algum parentesco. E foi daí que surgiu, por exemplo, a noção do indo-europeu, que seria uma língua-mãe, uma protolíngua, né, de onde teriam surgido várias outras. As gramáticas comparadas, os estudos comparados do século XVIII foram importantíssimos, porque foi a partir daí que nós pudemos desenvolver o método comparativo. No século XIX surgem os neogramáticos, já aí focados nos idioletos, quer dizer, na língua que os indivíduos realmente empregavam no dia a dia.
Também são estudos mais empíricos, porque consideram as línguas dentro de um determinado período de tempo, e aí há uma preocupação de se estudar a evolução das línguas dentro desse período sincrônico, né, para o estabelecimento de leis fonéticas. E para isso, os neogramáticos desenvolveram aí um método científico que foi fundamental para o passo seguinte da linguística ao longo da história. Finalmente chegamos ao século XX e surge aí uma das figuras mais proeminentes desse período, que foi o linguista Ferdinand de Saussure, que não só reorganizou todos os estudos realizados, né, anteriormente, mas estabeleceu quais seriam as prioridades dos estudos linguísticos, quais seriam as prioridades da linguística. E uma dessas prioridades era a língua enquanto objeto da linguística e não a fala. Então, a partir da língua como objeto da linguística, a linguística finalmente ganhou seu status de ciência da linguagem, e isso foi fundamental para todo o desenvolvimento dos estudos linguísticos a partir de então. Na seção 2 dessa unidade, nós nos debruçamos sobre os níveis de análise linguística, começando pela característica da linguagem de ser duplamente articulada. Como assim? Quando nós falamos de dupla articulação, nós estamos nos referindo principalmente às unidades formais mínimas, embora a linguagem seja articulada em todos os seus níveis. Mas por que essa dupla articulação das unidades formais mínimas é importante? Porque isso garante uma economia fundamental em que, a partir de elementos formais mínimos, né, tanto no eixo da seleção quanto no eixo da combinação, nós podemos produzir aí um número ilimitado de enunciados. Então, a dupla articulação dos fonemas e a dupla articulação dos morfemas é importantíssimo de ser considerado. E, a partir disso, nós podemos, então, observar os diferentes níveis, né, de análise. O nível fonológico, o nível morfológico e o nível sintático-semântico. O nível fonológico é quando a gente para observar as unidades formais mínimas distintivas, que são os fonemas, que são aquelas unidades que, embora não signifiquem em si mesmas, elas são importantes para produzirem unidades maiores que sim significam. Então, a partir de um número limitado de fonemas, nós podemos fazer combinações no eixo sintagmático ou substituições no eixo paradigmático e formar novas palavras. Então, aqui nós temos o exemplo de asa, casa, cada, em que pela ausência de um fonema ou pela substituição de um fonema, nós podemos construir novas palavras. O nível morfológico diz respeito aos morfemas, que são as unidades formais mínimas significativas, ou seja, são as unidades da língua que já apresentam significado, um significado básico, um significado mínimo, mas já apresentam. Então, por exemplo, em casa, nós temos ali um morfema primeiro, que é cas, que já traz uma noção importante, que vai aparecer, por exemplo, em casinha. Em casinha, nós também encontramos um outro morfema, que é o inha, que vai aparecer, por exemplo, em asinha, com a noção de coisa pequena. Então, a gente vê que esses dois elementos já trazem em si uma noção básica mínima. Agora, se trata de uma estrutura que não permite qualquer tipo de combinação. Por exemplo, cada não se combina com inha. Não tem como construir uma nova palavra significativa na nossa linha a partir da combinação de cada com inha. Isso não existe e não faz sentido. Então, aqui a gente vê que esses elementos eles obedecem a determinadas regras de combinação. Por isso, formam uma estrutura, um sistema integrado e coerente. E no nível sintático semântico, a gente vai encontrar ali os vocábulos, as palavras. Nesse nível, a gente também tem a articulação, a língua também se articula, mas aqui os elementos que se articulam já são elementos mais complexos, porque eles são formados de unidades mínimas, tanto de fonemas quanto de morfemas.
Nesse nível, as palavras elas se combinam tanto no eixo sintagmático quanto se substituem no eixo paradigmático. E essa seleção e essa combinação vai produzir sentidos, né? Mas esses sentidos, nem todos eles dependem apenas da estrutura básica da língua. Alguns sentidos vão ser exteriores ao enunciado. Então, a gente comparando esses dois enunciados aqui, casa comigo e limpa a casa comigo, a gente percebe que há duas palavras que são exatamente iguais nas duas frases, mas os sentidos que essas duas palavras produzem dentro de cada frase vai mudar completamente. E essa mudança vem de onde? Por que elas significam diferente? Primeiro, essa significação depende da combinação dessas palavras dentro da frase. Como que elas se combinam dentro dessa frase? Que outras palavras entram, né, no processo significativo aí? Mas também depende de outras informações que não são dadas propriamente na frase, que são informações pressupostas ou subentendidas. Então, o nível sintático semântico, ele realmente é um pouco mais complexo e depende não somente da estrutura da língua, mas como que essa língua se concretiza, né, no contexto de comunicação. Bem, nós chegamos também à seção 3 e vimos as funções da linguagem. As funções da linguagem, elas têm como premissa básica o circuito da comunicação, que é constituído aí de 6 elementos, né? O emissor, o destinatário, a informação, a mensagem, o meio. Então, a partir de uma nova palavra significativa nos nossos elementos que se articulam apenas da estrutura básica da língua. Alguns sentidos vão ser exteriores ao enunciado. Então, a gente comparando esses dois enunciados aqui, casa comigo, e dessas palavras dentro da frase. Como que elas se combinam dentro da... E depende não somente da estrutura da língua, do circuito da comunicação, que é constituído aí de 6 elementos, né? O emissor, o destinatário, a informação, a mensagem, o meio e o código. Sem esses elementos básicos, a comunicação não se efetiva. E foi a partir desse circuito básico que Jacobson propôs as suas 6 funções da linguagem. A função emotiva, baseada no emissor, a função referencial, baseada na informação, a função poética, baseada na mensagem, a função metalinguística, baseada no código, a função fática, baseada no meio, e a função conativa, baseada no destinatário. Vamos ver aqui, por meio de alguns exemplos, como que a gente pode entender essas diferentes funções. Tá? A função emotiva se refere ao fato de que nós usamos a linguagem para nos expressar, para expressar como nós nos sentimos, com relação a nós mesmos, com relação ao mundo ou com relação ao outro. A função referencial remete à nossa necessidade de falar sobre o mundo, de trazer as informações do mundo para compartilhar. A função poética diz respeito ao fato de que nós empregamos a linguagem com uma intenção mais artística, de usar a linguagem como matéria-prima para a arte, como acontece, por exemplo, na poesia, nos poemas. A função fática é quando nós usamos a linguagem para dar destaque ao canal. Nós estamos testando se o canal de comunicação, se o meio de comunicação está funcionando e se a comunicação vai, de fato, se realizar. A função metalinguística é quando a gente usa a linguagem para dar destaque, para dar relevo à própria linguagem. Então, a linguagem que se volta sobre si mesmo, né, que se coloca em evidência. E, por fim, a função conativa ou apelativa da linguagem é quando quem está em destaque é o destinatário, é sobre ele que estamos tentando agir. E nós vamos aí mobilizar recursos linguísticos que, inclusive, deixam claro que é o destinatário quem está em destaque, como é o caso do uso do imperativo, tá? Halliday também desenvolveu sua própria teoria sobre a função da linguagem. E ele estabeleceu 3 metalinguagens. A primeira metalinguagem de Halliday é a
ideacional, que é a linguagem sendo usada para que nós possamos transmitir ideias, informações sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o outro. Né? É assim que nós representamos o mundo, é assim que nós transmitimos nossas ideias. Além da ideacional, Halliday também apresentou a metafunção interpessoal, que é quando nós usamos a linguagem para nos relacionarmos com o outro, para interagir com o outro. E aqui entra em questão o modo como nós influenciamos esse outro, os papéis que nós assumimos nessa interação, que acaba estabelecendo certa hierarquia das relações. E, por fim, a terceira metafunção de Halliday é a metafunção textual, que diz respeito ao fato de que a linguagem oferece recursos que nos ajudam a estruturar nossa comunicação em formato de texto, tanto por meio da modalidade linguística, quanto estruturando e organizando as informações, tanto a interpessoal quanto a ideacional. Muito bem. Nessa unidade, então,